Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA conta com os seguintes apoiadores. E hoje no programa da CEPA, CEPA Debates, com o pastor Eloir Weber. Querido amigo, querida amiga, nós estamos entrando em sua casa em mais um programa CEPA Debates, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre. Eu desejo, na paz e na graça do Deus da vida, revelado em Cristo, acolher cada um e cada uma de vocês, desejando assim que o amor de Deus se revele em nossa vida, em nosso lar e na nossa forma como nós lidamos com a vida. O CEPA Debates é um programa que visa trazer assuntos do nosso dia a dia, assuntos candentes em nosso meio, em nossa sociedade, sempre a partir da visão luterana de vivenciar esses temas em nosso meio. Então, um assunto trazido a partir de diferentes olhares, diferentes pontos de vista. Que assim a paz, o amor, a graça de Deus estejam conosco. Eu sou Eloir Weber, pastor na paróquia do Salvador, na Comunidade Evangélica de Porto Alegre. Apresento com alegria a Camila Policarpo Correia. Ela tem 16 anos, os pais dela são o Mauro e a Célia. Ela é aluna do 3º ano do ensino médio do Colégio Sinodal do Salvador, aqui em Porto Alegre. Na faculdade ela pretende cursar Publicidade e Propaganda. Ela é membro aqui da Paróquia do Salvador. Apresento também com alegria Natasha Bard Sidoruk. Ela também tem 16 anos. Ela na faculdade pretende cursar o curso de Letras. E enquanto isso ela está no 3º ano aqui também do Colégio Sinodal do Salvador, aqui em Porto Alegre, é membro também da Paróquia do Salvador, é filha do Daniel e da Audrey, né? Eu estou muito feliz, Natasha e Camila, em tê-las aqui em nosso meio. Vocês são muito bem-vindas ao nosso programa CEPA Debates. Obrigada. Obrigada pelo convite, pastor, e pela oportunidade de expressar nosso ponto de vista. Queridos amigos, queridas amigas do CEPA Debates, muito se fala na sociedade atual sobre o jovem. E certamente nós percebemos que há um grande debate em nosso meio sobre o papel do jovem na sociedade atual. Não raras vezes os jovens são acusados de não querer nada com nada, de não quererem envolvimento com momentos e reflexões importantes para a sociedade. Isso aos poucos, de uma certa forma, com os acontecimentos dos últimos dias, está sendo quebrado. No entanto, também acho que cabe a pergunta se a sociedade realmente quer ouvir o jovem, se ela realmente quer ouvir aquilo que o jovem tem a dizer, quais são as suas opiniões, quais são os seus sentimentos. Nos meses de abril e junho, o programa CEPA Debates trouxe a temática da juventude vista a partir do ponto de vista dos adultos. Mas nós queremos saber o que o jovem pensa.
o que ele articula, o que ele sente em relação à sociedade, em relação à igreja, em relação a Deus. Hoje nós vamos então conversar com as duas jovens, a Natasha e a Camila, a respeito do ponto de vista dessa geração, em relação à interação delas na sociedade. O que o jovem pensa, o que ele sente. Este é o tema do CEPA Debates de hoje. Queridas debatedoras, certamente vocês trazem também sentimentos, trazem reflexões a partir do ponto de vista de vocês. Quais são os maiores desafios em ser jovem na sociedade atual? Eu acredito que não é só um, né? Porque nós vivemos em uma sociedade que é muito diversificada. Eu acho que não é só um. Mas eu acho que um dos maiores desafios do jovem é se descobrir, porque nós estamos passando por uma fase em que nós queremos descobrir nossa identidade e expressá-la. Mas nós, ao mesmo tempo, temos que conciliar isso com expectativas, com pressões que são postas sobre nós, ante a aprovação de um vestibular, por exemplo, com os estudos. Então eu acredito que um dos nossos maiores desafios é conciliar realmente essa questão mais intimista com o que é esperado de nós. Também um outro grande desafio, assim, que, como o pastor falou, muitos acreditam que a nossa geração seja a geração, assim, perdida, né? E isso não é isso. Grande parte dos jovens faz com que a maioria tenha esse pensamento, mas isso não é a realidade. A nossa geração ela não é perdida, e prova disso é o que tem acontecido nas ruas aí, durante os protestos, em que mostra que realmente o jovem está interessado em mudar a sociedade, porque ele é o futuro, né, da nossa sociedade. É ele que vai determinar o andar da carruagem, vamos dizer assim, né? Sim, exato. E essa questão de descobrir-se, tu falaste da questão de descobrir-se, isso certamente é um desafio muito grande, né? Com certeza, e é um reflexo da nossa educação e do que a gente julgou errado ou que não foi exatamente o que nós concordamos, a nossa educação, com todas as informações que nós temos acesso, porque é um momento ímpar, né, na sociedade. Nós temos acesso a muita informação, nós temos acesso aos dois lados da informação, nós sempre temos dois lados da mesma moeda, digamos assim, e adquirir toda essa informação para formar quanto é um momento muito interessante, muito curioso isso realmente. É um momento bastante turbulento nessa questão. E essa busca de identidade, a tua visão política de mundo, como a gente tem visto com os últimos manifestos, realmente mostra que não é uma geração perdida, mostra que nós estamos interessados e que nós queremos mudar, porque nós vimos, tendo acesso a toda essa informação, que nós não estamos satisfeitos com a situação atual. Do ponto de vista de vocês, pensando assim, Camila, quais são as grandes contribuições que a geração jovem atual ela pode dar à sociedade do jeito que ela se apresenta? Assim, o jovem para mim ele é o futuro, ele é o futuro assim da sociedade, né? Então, sim, as contribuições que ele pode dar, ele tem que ser um exemplo para os novos jovens que vão vir, né? Porque eles, certamente, essas novas pessoas que estão por vir, elas vão se basear em nós, né? Então, os nossos atos, eles, assim, tem que servir como um espelho. Assim, a gente tem que procurar sempre fazer, não se desviar, por exemplo, vamos dizer assim, as drogas, por exemplo, são um assunto muito, sim, tá muito delicado e droga tá em qualquer parte, qualquer esquina tu pode se encontrar com a droga, né? Então, assim, procurar não ir para esses caminhos também do álcool, que também tem, que é outra combinação horrível, assim. Então, procurar, assim, sempre se desviar desses caminhos, assim, porque, como eu falei, a gente é um modelo para as novas pessoas que estão por vir. Então, se a gente for entrar nesse caminho, as pessoas vão pensar que também podem fazer isso, e não é isso, né? Não é isso que a gente quer, a gente quer justamente sair
fazer com que ela saia desse... A Camila faz uma referência bastante grande em relação ao jovem é o futuro, mas e no presente? Como é que esse jovem ele lida com as coisas agora, do presente, né? Com todas as pressões. Eu acho que tem uma arma, digamos assim, do adolescente que é realmente a internet, toda a forma de informação que nós temos hoje em dia, porque nós temos acesso a muita informação e eu acredito que nós temos que buscar o que realmente está acontecendo e a partir disso buscar mudanças, buscar os nossos direitos, o que nós achamos que é certo na sociedade. Eu acho que essa é uma contribuição muito grande que o jovem pode ter na sociedade. Nós, nos últimos dias, nós estamos vivendo uma série de protestos em nosso país, né? E eu acho que é um momento histórico muito importante, porque certamente daqui a próxima geração de livros de história que vão ser estudados na escola já vão trazer esse momento político importante. E os jovens são protagonistas desse movimento. O que vocês sentem, o que vocês pensam em relação a esses protestos que movimentaram o Brasil nas últimas semanas? Olha, eu acho isso extremamente importante. Ao meu ver, já estava mais que na hora disso acontecer, porque o jovem, ele realmente tem que demonstrar que ele não está satisfeito com a sociedade em que ele vive, que ele quer mudanças e que ele pode fazer mudanças. Uma prova disso foi a redução da passagem que nós conseguimos, né? Não digo só jovens, tinha adultos, mas começou uma grande parte desse público dos jovens, né? Então eles estavam insatisfeitos com o preço da passagem, organizaram um protesto e realmente ele deu fruto que o nosso prefeito diminuiu o preço das passagens. Então é isso, né? Se o jovem quer uma coisa, eu acho que esses protestos são extremamente importantes, assim, porque eles demonstram que o jovem não está satisfeito com a sociedade, que ele quer mudança e que ele pode conseguir essa mudança, mas de uma forma pacífica, né? Não de uma forma violenta, como infelizmente tem acontecido, né? Mas grande parte é pacífico e eu acho isso muito válido, muito válido. A impressão que eu tenho é que o preço da passagem é só uma gotinha no meio. Foi a gota d'água, né? né? Foi o que faltava para realmente desencadear esses manifestos que a gente tem visto. E eu também acho extremamente válido. Acho que nós temos todo o direito de lutar pelo que nós acreditamos que é verdadeiro. E também acho que é um reflexo porque tinham alguns idosos, inclusive, que a gente via nos manifestos, que na época da ditadura lutaram contra o sistema que estava em vigor. Então é um reflexo do que aconteceu no passado, de certa forma, que nós não concordávamos, estudando aquele período, nós também não concordamos com muita coisa do que aconteceu nele, e nós agora também não estamos concordando com o sistema atual e protestamos contra. Eu acho interessante que realmente há uma grande diferença da forma como eram as mobilizações há 20, 30 anos atrás, porque acho que as mobilizações atuais, elas mostram muito bem como o jovem se articula, que é uma articulação bem diferente do que aquela há 20 anos atrás, porque realmente a história é diferente, vocês são frutos também dessa história bem diferente. Que bom que aos poucos e finalmente também a geração de vocês está dando uma resposta de que realmente a articulação política, a preocupação política, ela é fundamental e necessária. Em termos gerais, obviamente vocês estudam numa escola comunitária, tida como escola particular, que é um outro processo e certamente com níveis de educação muito bons. Mas se vocês olharem para a educação, o sistema educacional do país, a escola pública, todo esse sistema educacional, o que vocês têm a dizer sobre a forma da educação em nosso país? Eu acho que é uma forma muito desigual, assim, tem muito pouco investimento nas escolas públicas. Ao meu ver, as escolas devem ser todas públicas, porque todo mundo deve ter o direito, tem que ter acesso ao mesmo tipo e qualidade de ensino. E não é isso que a gente vê. Tem vezes que escolas públicas são muito melhores
do que escolas particulares, e tem vezes que a situação se inverte, né? A escola particular é melhor que a escola pública. E se for para ver, a maioria das escolas particulares são melhores que as escolas públicas, porque não tem um investimento educacional. A estrutura da escola é muito precária, falta professores, o professor é muito desvalorizado ultimamente, tanto é que tem pouquíssimos que querem fazer faculdade de letras. É muito pouco, gente. Então o professor tem que ser mais valorizado, o governo tem que valorizar mais a escola, investir mais na escola, porque a educação, eu acho que é assim, o princípio para tudo. Se o jovem tem uma boa educação, ele pode ter novos pensamentos que vão contribuir com a gente no futuro, mais adiante, e no presente também. Eu concordo plenamente com a Camila. A educação é a base para tudo. A primeira coisa que tem que se investir é a educação básica. Não adianta usar ações paliativas para quando for para o ingresso no ensino superior. Sim. É paliativo, não vai adiantar. Precisa investir na educação básica, porque devia ser o mesmo nível entre particular e pública, entre a escola pública. Todos deviam ter acesso ao mesmo tipo de informação, ao mesmo nível de informação. E quando eu falo que eu tenho interesse na área de letras, todos me olham com expressões: meu Deus, por que tu quer isso? É realmente desvalorizado. Eu tenho uma amiga que é professora e ela fala que realmente é muito desvalorizado, que a situação na escola que ela trabalha é muito precária, na escola pública. Sabia que vocês estão sendo muito luteranas quando vocês dizem que o princípio da educação deve ser um compromisso do Estado? Lutero, quando ele fez a reforma, ele tinha exatamente isso em mente, que a escola deveria ser compromisso do Estado, né? Mas isso obviamente não acontece em nosso meio, e com isso outras instituições, inclusive a igreja, precisa em muitos casos assumir esse desafio de educar e de fazer com que haja uma educação básica de qualidade, formando cidadãos que são líderes dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade. Se nós olharmos para a igreja, o que vocês imaginam, o que vocês pensam sobre a igreja? Vocês podem dizer a igreja de modo geral? O que é a igreja? O que vocês imaginam o papel da igreja na sociedade? Eu acho que a igreja é uma ferramenta hoje em dia, né? Porque novamente eu vou entrar assim pro assunto das drogas, né? Se o jovem a igreja ela pode fazer com que o jovem não siga esse caminho, pode virtuar ele para outros caminhos, um caminho que realmente importa, assim, né? Então, assim, eu acho que a igreja, sim, ela pode sim ser muito importante, porque justamente ela pode fazer com que o jovem não siga esses caminhos, os caminhos errados, assim. Ele siga novos caminhos diferentes. Então, eu acho que a igreja tem um papel assim, bem fundamental, que pode formar um novo tipo de pensamento, um pensamento melhor na cabeça do jovem. Assim. Eu acho que a igreja dá uma base para o jovem, que é um apoio para ele, um grande apoio. Só que nós vemos também, por outro lado, uma corrupção na igreja. Nós vemos tantos casos, e isso eu acho que tira muita gente, exato, deixa muita gente desacreditada com a igreja. E isso é negativo, porque nós não podemos generalizar, mas nós também sempre ficamos com o pé atrás. Com o pé atrás, né? Exato. Então vocês pensam que a igreja, por vezes, ela desvirtua a palavra, isso vocês percebem isso, né? De seu objetivo principal, que é realmente dar uma base espiritual para o indivíduo. Natasha, tu levantaste a questão da questão da espiritualidade. Qual é a importância? O jovem é um ser que necessita da espiritualidade. Como é que ele lida com o elemento da espiritualidade? Eu acredito que nós não precisamos nos ater àquela visão tão presa a ideias antigas de igreja, sabe? Porque tem muitas gamas hoje as que tu pode aderir ou mesmo pesquisar, conhecer mais, porque é muito diversificado.
eu tenho bastante interesse pela área da meditação, por exemplo, que é uma área que tu consegue conciliar com diversas coisas. Eu acho que tudo tem muito a ver com isso, com tu pensar, sentir realmente, te ligar, desligar um pouco da questão material e pensar no teu espírito, pensar no teu íntimo. Sabe, isso aos poucos a igreja também está descobrindo essa área de toda da meditação cristã, de internalizar a partir da palavra de Deus algo bom, aquilo que Deus realmente tem para nos indicar. Como é que tu lidas com a questão da espiritualidade? Como é que tu vês isso? É importante ou não é? Para mim, eu acho extremamente importante. Como a Natasha falou, tem diversos tipos, diversas formas de tu se espiritualizar. Eu acho que nós precisamos sim de um tempo para nós mesmos. Um tempo que a gente pare e pense somente em nós, se desconecte de todo o restante do mundo e pare para refletir no que a gente está fazendo, no que a gente ainda vai fazer, no que a gente ainda pode fazer. Então eu acho que é extremamente importante isso, ter esse tempo só para ti, ter 5, 10 minutos pelo menos, que tu pare para refletir e se desconecte de tudo. Família e juventude, eu acho que sempre é um tema importante em nosso meio, né? Na idade de vocês, o que vocês esperam, ou mais do que isso, o que vocês necessitam, tanto dos pais de vocês quanto dos adultos da sociedade atual? O que vocês necessitam desses adultos na atualidade? Além da mesada, obviamente. Não, Não, tudo bem. Assim, eu acho que a gente está passando por uma fase assim muito complicada, porque é época de vestibular, é muita pressão em cima de nós. Então eu acho que o máximo de apoio possível, assim, por parte dos pais, dos adultos. Eu acho que isso é assim que é o principal que a gente precisa, que alguém nos apoiando, não que fique nos pressionando, assim, sabe, mas simplesmente nos apoiando, estando ali do nosso lado, nos dando conselhos, assim, do que a gente pode ou não fazer. Eu acho que isso, assim, é o principal para nós. Eu acho que a questão do apoio, como a Camila disse, que é muito importante nessa fase pela qual nós estamos passando. Saber que tem alguém ali do teu lado, caso tu precise. E também a questão de diálogos muito abertos. Eu acho que isso é muito importante no ambiente familiar, para poder falar sobre realmente qualquer coisa. Porque afinal eles são tua família, eles não vão te julgar. Então é muito importante ter esse diálogo aberto com a família, saber que tu pode conversar sobre realmente qualquer coisa com eles. E realmente o diálogo e o apoio que são mais importantes. A cobrança às vezes é muito grande. Eu acho que o jovem às vezes não gosta de que pegue no pé. Como é que é isso? Os adultos cobram demais ou cobram de menos? Acho que o não ele é importante, mas às vezes a cobrança às vezes também ela incomoda, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, assim, sabe? O jovem precisa de um tempo só pra ele, mas ele também precisa que o pai ponha limites, né? Porque senão ele vai achar que pode fazer tudo e não é assim, não. O pai tem que pôr um limite, mas a gente também precisa de um tempo só pra nós, assim. Os pais também têm que saber ver isso. Não, eu concordo. E, nós temos agora o poder da argumentação, que nós não tínhamos há um tempo atrás. Não, mas não porque... não porque eu não quero, não vou deixar. Então agora nós podemos argumentar realmente, mostrar o nosso lado também. Queridos amigos do CEPA Debates, eu acho que dá para perceber o papo ainda poderia ir muito longe com esses jovens e certamente vocês têm muitas contribuições bonitas para o nosso debate, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Camila e Natasha, é muito bom tê-las aqui em nosso programa. Talvez vocês queiram, como última palavra, ainda deixar um recado para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer pelo convite, porque eu não esperava o convite, mas eu fiquei muito surpresa. Eu acho muito bom procurar saber a opinião, não somente dos adultos, mas também dos jovens. Essa ideia eu achei muito, muito boa mesmo. Sim, agradecer por ter me escolhido, sim. Não sei se foi certo assim também, mas eu achei muito boa essa ideia, gostei bastante. Obrigada pelo convite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pastor, de estar aqui. Eu achei muito válido buscar a nossa versão dos fatos, realmente, porque geralmente nós só escutamos adultos falando sobre jovens, não jovens falando sobre como é ser jovem.
Então eu achei uma proposta realmente muito boa. Queridos telespectadores, eu tenho saudade dos meus 16 anos, vocês certamente também. Que bom que vocês, a partir do ponto de vista dos 16 anos, puderam trazer a contribuição de vocês, e a palavra bíblica que eu gostaria de deixar para todos é a palavra bíblica que fala do tempo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo para procurar e tempo para perder, tempo de economizar e tempo de gastar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo para falar. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Queridos amigos, muito obrigado pela companhia de vocês em nosso SEPA Debates. Que o amor de Deus esteja presente no lar, na vida de vocês agora e em todos os momentos. Amém.